Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do 30Cast, os seus 30 minutos semanais de conteúdo novo. Hoje aqui tô junto com meu amigo Juan. Olá a todos, certo? Vamos lá para mais um episódio com a Anne, a nossa convidada. Tudo bem, Anne? Seja bem-vinda, fique bem à vontade aqui para a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pelo convite, Juan e Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre política, que é um assunto tão relevante aí para nossa sociedade. Prazer é todo nosso poder escutar. Com certeza. E Anne, pra gente começar, para o pessoal poder entender um pouco melhor, conta pra gente o que você faz, de onde você veio, onde você nasceu, pra gente entender um pouquinho melhor. Claro. Hoje eu atuo como chefe de gabinete da vereadora Indiara e também coordenei a campanha dela. Então, as nossas pautas é justamente defender a liberdade dentro da Câmara de Vereadores. Ela faz parte de uma bancada do Novo, que é em conjunto com a Amália. E as duas na Câmara têm feito uma diferença gigantesca. E eu comecei a minha trajetória lá na faculdade, eu estudei Direito na Universidade Federal do Paraná. Desde então comecei a me aproximar da política acadêmica, movimentos estudantis e me identificando cada vez mais como liberal, entendendo por que a gente precisa de um Estado mais enxuto, um Estado que seja mais efetivo e dê o retorno necessário aos cidadãos. Então é aí que eu comecei, mas eu sou de Curitiba, também nasci aqui em Curitiba, mas morei boa parte da minha vida na região metropolitana, numa cidade chamada Quatro Barras, que fica a 30 minutos de Curitiba, é pertinho, mas agora eu moro também novamente em Curitiba já faz uns 2 anos. Que legal. E teve algum evento, algum start, aquela chama que pra te trazer, putz, eu sou liberal e é isso aqui que eu realmente acho que pode melhorar o país? Tiveram vários acontecimentos ao longo da minha vida que eu comecei a entender como que o Estado funciona e como que a gente pode fazer com que seja mais eficiente para a sociedade. Mas teve um momento que foi bem marcante para mim, que foi uma viagem que eu fui pro Egito de forma voluntária, trabalhar em hospitais, assim, eu queria conhecer mais do mundo e conhecer novas pessoas e novas culturas e fui fazer esse intercâmbio pela IESEC em 2017, eu tinha 20 anos. Foi bem legal, foi minha primeira viagem sozinha e foi lá pro Egito, né, um país completamente diferente, eu não sabia falar uma palavra sequer em árabe, sozinha, assim, foi uma experiência muito legal. Mas foi bem importante também, porque eu comecei a valorizar muito a liberdade e entender o que isso significa de fato. Não só a liberdade econômica, mas várias outras, como, por exemplo, a liberdade religiosa. Eu tinha um amigo lá, ele era muçulmano, né, porque é a religião predominante no Egito, e ele me contou que um certo dia ele se identificou como ateu, não acreditava mais em Deus, mas quando ele mencionou isso na escola, ele foi perseguido por 3 dias, teve que mudar de escola, e várias situações assim me fizeram valorizar a liberdade. Uma outra situação também é a parte da liberdade política. Na época era o governo Temer que tinha assumido aqui no Brasil, e ele veio falar um pouco mal sobre o governo do Egito, mas ele falava sempre em voz baixa, assim, meio que se escondendo. E aí eu perguntei, por que você fala em silêncio, né? Ele falou, não, Deus o livre, se eu falar mal do governador, do governante, eu tô ferrado, vão me perseguir, não tem como. Como que é no Brasil? Eu falei, poxa, no Brasil a gente tem agora o presidente Temer e todo mundo escreve no Facebook fora Temer, nos muros, nas camisetas, e é algo tão natural, algo que a gente não valoriza isso, poder falar fora Bolsonaro, fora Dilma, e criticar, ter essa liberdade de criticar o nosso governante. Enfim, foi nessa viagem que eu comecei a ver todos os tipos de liberdade que existe. Liberdade de ir e vir, a liberdade também de eu ser mulher e poder fazer as coisas no Brasil que eu faço com tranquilidade, lá eu não poderia. E aí eu comecei a enxergar a política de outra maneira, assim, valorizar os regimes democráticos, os regimes liberais que valorizam a liberdade e também repudiar cada vez mais os regimes autoritários, que a gente sabe que, como é o caso do Egito, vários outros países passam por situações que cerceiam a liberdade individual e liberdade das pessoas. É impressionante mesmo certas coisas que a gente toma como natural. Só esse poder tirar... Tem aqueles países africanos, por exemplo, que Angola você não pode fazer um meme com o presidente. Ou algo que pra nós é todo dia. Eu lembro que também conversei com um colega intercambista do Moçambique, ele falou, tava nos protestos, falou, eu fico admirado que vocês podem fazer isso. E era algo muito diferente pra eles. E quanto tempo você ficou lá? Tinha uns 2 meses só, foi um curto período de tempo, mas abriu muito minha cabeça. Foi a melhor experiência que eu fiz na minha vida, assim, foi essa viagem, com certeza. Legal. E aí a volta pro Brasil, quando você voltou, o que mudou na tua vida? Você começou daí a tua trajetória política? Como que aconteceu isso? Então, foi um momento importante também de reflexão pessoal, um momento espiritual, assim, também, pra eu conhecer algumas coisas que eu não conhecia. Por exemplo, eu subi o Monte Sinai, que é um monte que é famoso nas 3 principais religiões da humanidade, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E foi aonde Maomé recebeu lá os 10 mandamentos. E ter feito essa trajetória de subir esse monte de madrugada e tal, me fez abrir a mente, assim, de uma maneira gigantesca, assim. Foi bem legal pra mim. Então, eu voltei uma outra pessoa, basicamente.
a trajetória política ela já tinha se iniciado na parte de política acadêmica. Isso me fez enxergar as liberdades, né, e valorizar um pouco mais. Mas também, como eu mencionei, eu estudava numa universidade pública. E a gente tinha feito um cálculo, mais ou menos um estudante, ele custava para o Estado R$70 mil por ano. E eu comecei a ver o retorno que isso trazia para a sociedade. Eu me candidatei a uns cargos, eu fui eleita presidente do Conselho de Representantes Discentes, ou seja, a presidente da representação estudantil, e atuar de perto nas decisões da vida acadêmica, assim, os estudantes tinham um poder decisório lá, de 20%, algo assim, era o que eu representava. Do direito? Do direito. Ah, tá. Acontece em outros cursos também, mas o nosso era restrito ao direito, né? E então eu comecei a ver algumas decisões, por exemplo, contratação de professor. Tinham vários indícios de fraude de professor que é amigo do fulano, as provas didáticas que eram feitas, a avaliação às vezes eram alteradas, situações muito graves, que teve uma que inclusive a gente quase chamou o Ministério Público para intervir, só que esse candidato acabou desistindo um pouco antes, assim, porque viu que a situação estava precária. E eu comecei a me questionar, poxa, esse é o retorno que uma universidade pública, uma das maiores do Brasil, tem um orçamento gigantesco no Paraná, dá para a sociedade? Tá entre as 10 maiores orçamentos do Paraná. Isso. Vem o Estado do Paraná, cidade de Curitiba, Maringá, tem poucas outras, e daí a UFPR. Isso. Enorme. E daí, sendo uma aluna, né, eu comecei a ver também que os professores não seguiam a grade horária e desmarcavam aula com muita facilidade, não entregavam conteúdo, atraso em prova. Tinha professor que fazia uma prova no ano e multiplicava a nota por 4 e tava tudo certo. E eu pensei, poxa, é isso que o cidadão paga para dar um retorno para a sociedade, né, com base nos alunos. Sem contar que a grande maioria dos alunos são de classe média alta, que teriam condições de pagar uma universidade. E, ao mesmo tempo, também eu trabalhei como estagiária na Procuradoria da Fazenda, que era justamente a parte tributária. E eu comecei a somar as coisas, assim, ver a quantidade de imposto que as pessoas pagavam e o retorno que a gente tinha na universidade pública, enfim, todas as áreas públicas que a gente sabe que precisa melhorar muito. Liberalismo econômico na prática, ali, então, né? E é um antro completamente contrário a ideias de liberdade, né? Geralmente lá a gente tinha matéria optativa de marxismo 1, marxismo 2, assim, era uma coisa de doido. Mas comecei a questionar e me envolver mais e ler, né? Então li Marx também, mas eu resolvi ler outros autores. Teve um livro que mexeu muito com a minha cabeça, que é A Lei, do Bastiat, que ele explica basicamente por que essa construção de um Estado gigante não funciona. Eu falei, eu acho que eu tô caminhando para algum lugar. E foi aí que eu fui convidada a participar de uma reunião do Livres, que é um movimento que defende a liberdade por inteiro. Que defende privatizações, assim como defende casamento homossexual, enfim. Eu falei, eu acho que eu concordo com esse tipo de ideia, assim, que as pessoas têm que ter a liberdade por 100%. E participando cada vez mais do Livres, enfim, senti também a falta de mais mulheres na política, principalmente quando a gente foge dessa bolha de esquerda, geralmente as mulheres não se sentem tão acolhidas. E descobri o movimento Lola, que é um movimento, uma rede mundial de mulheres liberais, que nasceu lá nos Estados Unidos em 2009, que busca justamente diminuir esse vácuo de mulheres na parte liberal, e trouxe o Lola para o Paraná. Também tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, conhecer a sede do Lola lá, foi bem legal. E foi aí que eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Daí em 2020 a Indiara me convidou para trabalhar com ela, e era justamente aquilo que eu acredito, defender a liberdade, defender mais uma mulher na política. E aí eu topei trabalhar com ela e fazer parte dessa campanha. Então hoje você participa Você é filiado ao Novo, você é associada do Livres, do Lola. Você fez mais algum curso assim, de capacitação voltada à política? Eu sou aluna do Renova BR também. Eu fui selecionada na última turma e hoje eu curso aí, que é muito legal o Renova também. Ele traz uma experiência de gestão pública, explica situações... Enfim, você estuda no Renova, educação pública, saúde pública, a função do deputado, teoria do Estado. Também a parte de campanha, como fazer uma campanha, como gerenciar pessoas, como alocar recursos. E eu tô fazendo parte dessa turma aí, tá sendo uma experiência bem legal. E até antes, assim, de a gente chegar propriamente no partido, eu fiquei sabendo que você foi empreendedora também, né? Nesse âmbito também você teve essa visão da falta do liberalismo para você conseguir desenvolver o teu negócio, conseguir gerar renda, emprego e tudo mais? Sim, com certeza. O fato de eu ter empreendido também está super relacionado com o meu propósito de defender mais a liberdade, porque eu acredito no indivíduo como agente de transformação. Eu acredito nas pessoas que empreendem, na pessoa que tem uma banquinha de cachorro-quente, aquela pessoa que faz o negócio dela girar e faz a economia rodar no local dela e no comércio. São os empresários que geram riqueza, não é o Estado. E foi por isso também que eu resolvi empreender. A minha startup,
ela era focada justamente em ajudar empreendedores a conseguirem crédito. Porque eu vi também que um problema que os empreendedores enfrentam é a falta de acesso ao crédito. Então tinha um marketplace que conectava várias fintechs diferentes aos empreendedores. E quando a gente está na leda de verdade, né, na prática, a gente tira o CNPJ, lida com pessoas que têm CNPJ, a gente vê o tamanho que o Estado acaba sendo como mais um empecilho. A pessoa que empreende, ela tem uma série de concorrentes, ela tem uma série de dificuldades. Startup. Sim, e os meus clientes eram os microempresários. Então era o cara que tinha uma banquinha de cachorro-quente, era o cara que tinha uma bicicletaria. E o Estado, ao invés de ser algo que vai incentivar cada vez mais as pessoas de empreenderem, acaba sendo um dificultador. Então, para tirar um alvará demorava muito, tem que pagar licenciamento de bombeiro, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E a pessoa acaba desistindo do sonho de empreender, desistindo do seu negócio muito antes de fazer ele prosperar. E era essa a minha missão dentro da Emb, que é o nome da minha startup. E aí foi aí também que eu falei, não, acho que a gente tem que voltar nossas energias e gastar esse esforço na política para tentar renovar a política e facilitar o ambiente de negócios, o ambiente empreendedor, para que mais pessoas empreendam, né? Porque se a gente ficar lutando, nadando contra a maré, a gente não vai a lugar nenhum. E foi por isso que eu resolvi voltar a trabalhar na política. Como o Miss fala, o governo não vai deixar as pessoas mais ricas, mas com certeza consegue deixar as pessoas mais pobres. Com certeza. E no teu dia a dia, você continua com a Amália, com a Indiara? E trabalhando, foi pra dentro do gabinete? Conseguiu continuar trabalhando com ela? Até como você chegou assim no novo, né? Como no meio de toda essa história apareceu um novo turbilhão. Então, o novo, eu conheci ele, de fato, lá em 2018, quando eu decidi conhecer mais da política externa e entrei em contato com um candidato que era quem trouxe o Livres para o Paraná, o Carlos. Falei, Carlos, eu quero trabalhar contigo, eu quero te ajudar. E aí ele saiu pelo Novo, eu entrei na campanha dele, mas era mais a parte de WhatsApp, respondia o WhatsApp, dava uma ajuda em redes sociais, era uma coisa mais básica. Mas isso foi bem importante para eu conhecer de fato o Novo, o partido, e me identifiquei de cara, desde 2018, então eu me filiei um pouquinho depois, mas já me considero do Novo desde 2018. E a Indiara, então eu trabalhei com ela na campanha, né, coordenei a campanha, e até eu sempre comentava com ela até me lembra disso, que eu falava assim, Indiara, eu quero trabalhar para ajudar você a ser eleita, mas eu não quero trabalhar com você depois, porque eu quero voltar para minha startup, eu quero empreender, eu quero focar como uma boa liberal. Eu acredito na iniciativa privada, eu quero trabalhar na iniciativa privada. E aí eu lembro que no íntimo, assim, eu pensava, se ela for a mais votada, eu escolhi outra mulher, se ela for a mais votada, e daí o resultado que a gente teve foi ela ter sido a mais votada, que foi uma vitória brilhante, assim, sem ter um cargo público, sem usar dinheiro público, que é muito difícil fazer uma campanha sem dinheiro público. A gente conseguiu fazer com que ela batesse recordes aí. A primeira vez que uma mulher foi a mais votada de Curitiba. E aí, no primeiro momento, eu mantive minha ideia, continuei na minha startup, voltei lá numa imersão para dar um gás. Mas pensei muito sobre, fui conversar com ela e falei, Indiara, eu acho que eu quero continuar com você nesse projeto, porque é algo que a gente começou a construir muito grande para a cidade, para a sociedade, no primeiro passo. E então ela estava fazendo o cargo de chefe de gabinete, ela tinha escolhido algumas pessoas que ela tinha em mente para passar por uma espécie de processo seletivo, que eram umas avaliações, entrevistas com alguns profissionais. E aí eu participei também desse processo seletivo com mais umas outras pessoas que ela escolheu e acabei sendo selecionada. E hoje eu tô como na chefia do gabinete, né? Eu faço gestão de pessoas, o contato dela com a equipe, o contato dela com gabinetes externos e ajudo a montar a estratégia, montar o planejamento de gabinete, verificar as metas, e tem sido uma experiência incrível, assim, eu adoro trabalhar com ela, adoro trabalhar em gestão, e o que eu mais gosto, na verdade, é ver o resultado que a gente traz para a sociedade, são os avanços, os projetos de lei aprovados, os projetos de lei rejeitados também, que é uma parte fundamental de um trabalho de um vereador de renovação, é você não deixar que projetos ruins avancem, e isso me faz ter certeza que eu quero continuar nesse projeto, quero continuar trabalhando para o Partido Novo e continuar ajudando a trazer mais liberdade aí para o nosso estado e para o nosso país. E como que é essa experiência de fazer parte de um projeto, de um partido e de um gabinete, chefiando esse gabinete com tanta renovação, com ideias novas que muita gente fica desconfortável, se não todos que estão lá. Como que é esse dia a dia no gabinete dessa forma? É desafiador? O que acontece?
Então, é algo inédito, assim, né? Porque nem ela e nem eu, a gente tinha tido uma experiência assim. Aí eu cheguei, tá, como é que a gente vai fazer isso acontecer sem nunca ter trabalhado numa câmara, sem saber muito bem como as coisas funcionam. Mas a gente estudou bastante, né, pra entender como funcionam as regras do jogo, ler o regimento interno da câmara, ler a lei orgânica, enfim. Aprender como as coisas funcionam pra levar as nossas ideias, que realmente são muito diferentes. As pessoas não pensam como a gente pensa. A gente tem desenhado no gabinete, assim, o nosso planejamento com os valores do Partido Novo, que é algo que a gente fala. A gente tá aqui pra defender esses valores, pra fazer o certo, pra defender o indivíduo, enfim, pra isso. Então vamos estudar os meios, né? Mas é bem desafiador. Só que a gente fez já um processo seletivo bem técnico, então a gente escolheu pessoas muito boas que trabalham com a gente, uma assessoria técnica, de fiscalização, assessoria jurídica, comunicação. São pessoas muito boas e, enfim, é difícil, assim. Por exemplo, os vereadores lá, eles têm uma cultura de aprovar projeto de lei por aprovar, para agregar... Ele vai resolver tudo. Porque vai resolver e para agradar o eleitor e tudo mais. E quando as duas chegaram, a Amália e a Indiara, com a visão de, não, essas leis não são boas, a gente vai votar contra. Eu lembro de um primeiro caso, assim, que gerou maior alvoroço na Câmara, era uma lei que obrigava todos os prédios a colocarem grade, lembra dessa, né? Foi bem polêmico. A colocarem grade no espaço público, para proteger crianças. E para aquele vereador era o dia dele, assim, não, vou pautar, vai ser aprovado, vou fazer meu post no Instagram e tá tudo certo. E elas vieram questionando, não, a gente quer saber quais são os dados, quais são os acidentes que ocorrem em Curitiba, quanto que isso vai custar pra pessoa que vai colocar o prédio. Você sabe que tem prédio que não vai crianças, que não tem criança, prédios comerciais, enfim. Como é que você obriga todo mundo a fazer alguma coisa porque você entende que é o certo, sem trazer dados, sem trazer... Nivela todo mundo da mesma forma, né? E aí, enfim, deu uma discussão, a lei foi aprovada, a maioria dessas leis são aprovadas, mas de trazer esse debate, os vereadores já começam a pensar diferente. Tipo, eu vou propor essa lei mesmo, porque vão ter duas lá que vão questionar. A gente pergunta, né, questão de dados, assim, então tem um monte de ideias que surgem porque os vereadores acham boas, mas não tem dado nenhum. Eu lembro que um vereador, uma vez, até tava eu e a Indiara conversando com ele queria proibir as pessoas de lavarem calçadas com água potável. E daí eu falei, mas vereador, quanto que a sua lei vai melhorar na água, né? O que a gente vai economizar de água? Qual que é o resultado que a tua lei vai trazer? Não interessa o resultado, interessa que a minha lei vai trazer uma cultura nova para a cidade e as pessoas vão começar a pensar diferente por conta da lei aprovada. Eu não quero saber quanto que vai poupar. Como que você propõe algo sem saber o quanto que isso vai causar de impacto para a sociedade? Como isso vai mudar a cultura se você não convence por aquilo que pode realmente acontecer com a aprovação dessa lei? Claro, né? É uma certa arrogância do legislador de acreditar que consegue mudar Que são seres iluminados, né? Eles vão lá, tropeçam numa pedra e fazem um projeto de lei proibindo pedras na rua. Então, teve esses tempos que fez um projeto de lei obrigando que todos os restaurantes fornecessem sobremesas zero e diet. E não poderia ser fruta, tinha essa ressalva no projeto de lei, não pode ser especificamente. Fruta. Tinha isso. Porque esse vereador, ele tem diabetes, eu acho que algum dia ele foi num restaurante, queria comer uma sobremesa, não tinha opção diet. Deve ter discutido ele não sou o vereador, vou fazer um projeto de lei. Nossa. E chegou. Mas o que me deixa feliz é que esse projeto chegou na CCJ, que era a comissão que a Indiara fazia parte até ano passado, a gente fez um parecer pelo arquivamento e o projeto não vai avançar. Então ninguém nem vai ficar sabendo dessa lei. E se não tivesse Indiara lá, provavelmente poderia ter sido aprovado, porque os vereadores têm muito receio de comprar brigas com outros vereadores, de contra projetos de lei, de debater, Então isso me faz ficar animada com a política, porque elas já fazem a diferença lá. Teve um outro mais significativo ainda, um projeto de lei que um vereador... com a pandemia, né? Ele queria incentivar o turismo. Geralmente essas pessoas são bem intencionadas, não são más, como a gente pensa, mas elas não sabem o meio de chegar até o real efeito da lei, né? Acho que Friedman fala que a gente tem que avaliar as políticas públicas pelos seus resultados e não pelas suas intenções. E lá isso não acontece. Mas o vereador, na intenção de fomentar o turismo na cidade de Curitiba, por conta da pandemia e tudo mais, ele resolveu criar uma taxa turismo. Então, o turista que viesse para Curitiba, já não basta tudo que ele tem que pagar de taxa, ele ia chegar no hotel e pagar uma taxa a mais. Porque com esse dinheiro, a prefeitura ia pegar e fomentar mais o turismo com propaganda. Quando você vai procurar o turismo, você quer ir pro lugar mais caro. Mais caro, claro, você quer pagar mais taxa, né? Todo mundo. E aí a Indiara, novamente, a gente estudou o projeto, fez um parecer contrário, enfim, pelo arquivamento, e esse projeto não deve tramitar, não deve ser aprovado em Curitiba, que é bem relevante. A gente impediu uma nova taxa aqui na cidade de Curitiba. E
assim, agora a gente falou desse dia a dia, já é uma coisa diferente, né? Essa dinâmica, trazendo os princípios que são tão fortes no partido. Mas agora conta um pouco pra gente como que foi chefiar uma campanha e também estar organizando outra, agora na pré-campanha, sem dinheiro público, com você lutando ali com recursos limitados e outros tendo lá o fundão, já tinha à disposição. Como que é fazer isso? Essa questão do dinheiro público realmente me entristece muito. É muito dinheiro, é 5 bilhões de reais que eles querem destinar para manter os mesmos no poder, né? Então, os deputados que já estão lá, eles escolhem o quanto que eles vão receber para suas próprias campanhas e se manter no poder. Isso é realmente muito triste. Os mais pobres, né? Mas tiram realmente dos mais pobres para fazer campanha política. Não existe democracia interna dentro dos partidos políticos. Inclusive, recentemente desse fundo eleitoral, uma parcela tem que ser destinada para mulheres. Os partidos não destinaram, então deveriam sofrer as consequências. Não, vamos aprovar uma nova lei para que esses partidos sejam perdoados com base nas regras que eles mesmos colocaram. É ridículo, assim, eu fico muito frustrada com esse valor. E realmente é um valor muito grande. É muito difícil a gente começar um projeto político, começar um projeto de renovação sem recursos, sem dinheiro, competindo com pessoas que têm milhares e milhares de dinheiros, né? Que oferecem, entre pro meu partido que eu vou te dar dinheiro. Então, eles literalmente compram os candidatos escolhem os partidos com base no tanto que eles vão receber de dinheiro. É descarado. E no Novo é só cara e coragem e princípios. Quem acredita no projeto, quem é confiável. Por isso que vale a pena votar num candidato do Novo, realmente. Porque essa pessoa, ela já tá arriscando tudo, tá arriscando a carreira dela, tá colocando dinheiro pessoal, ela não tá lá pra interesse. Tem pessoas, como o caso da Indiara, ela recebia mais na empresa que ela trabalhava do que ela recebe hoje como vereadora. Ela realmente tá indo por propósito, porque ela sabe que a gente tem que mudar e alguém tem que fazer alguma coisa. Mas no caso de uma campanha, que foi a sua pergunta, eu sempre falo isso, o projeto não é meu, não sou eu sozinha que vou conseguir chegar na Assembleia Legislativa, não vou conseguir ganhar uma eleição para vereador. Eu defendo ideias que várias outras pessoas defendem também, e eu posso ser a pessoa que vou representar essas ideias numa eleição, assim como foi o caso da Indiara, assim como é o caso das pessoas que se candidatam. Mas as outras pessoas precisam participar como equipe, precisam participar como investimento. Como é o caso de uma startup, que a gente trabalha para conseguir pedir investimento, eu também trabalho para conseguir investimento, de dinheiro mesmo, para colocarem no meu projeto. Então, a gente fez na campanha da Indiara realmente um pitch, uma apresentação, mostrando o retorno sobre o investimento que a pessoa traria, quais seriam as pautas da Indiara, o que ela faria de diferente em Curitiba, para você, um empresário, enfim, alguém que acredita no projeto, vai colocar dinheiro realmente para que a sua empresa seja mais livre no futuro, para que seus filhos cresçam num país com uma educação de mais qualidade e para que você continue acreditando no Brasil. Então, é muito fácil só votar na urna e só digitar o número. Mas a gente precisa de pessoas que participem, tanto trabalhando, como principalmente financiando campanhas políticas, que é um dos nossos maiores calos agora numa eleição. É interessante pensar que os recursos são menores, né? O dinheiro que vem para a campanha vem desse jeito já mais difícil e é usado de uma maneira muito mais eficiente. Com certeza. Porque se for pensar, você tem que lutar com grandes que tem muito dinheiro, que pega o dinheiro dos tributos aí, dos impostos, para usar para fazer campanha e no fim não conseguem fazer nada, nem representar, né? Isso é gritante a diferença, assim. Na campanha da Indiara a gente tinha planejamento de tudo, assim, a gente fez 3 orçamentos, um realista, um pessimista e um otimista. Se a gente recebesse mais dinheiro nos finalmente, geralmente quando a campanha tá crescendo aparece mais gente querendo doar, a gente sabia exatamente para onde ia o dinheiro a mais. Se a gente recebesse menos dinheiro, a gente também saberia de onde cortar recursos. E eu conversei com algumas pessoas que trabalharam em outras campanhas e assim, o dinheiro chega assim, chegou mais 20 mil, gaste com um impulsionamento, torre esse dinheiro. Não, vamos fazer mais panfleto. Que panfleto? Não tem arte, não tem nada. Não, passa, se vira aí com 50 mil que caiu de última hora. Então, isso é em tese positivo pra gente, porque a gente consegue acertar nos recursos. A gente tem planejamento, a gente contrata pessoas técnicas, a gente não contrata cabo eleitoral, que na política tradicional é assim, né? Aquele fulano lá da cidade interior me consegue 500 votos, eu vou dar dinheiro pra ele coordenar a minha campanha lá, mas essa pessoa não faz nada. Faz um churrasco, compra de voto, é algo que existe muito. E a gente seleciona pessoas técnicas. Não, você vai fazer um trabalho de mobilização, então beleza, você vai lidar com o meu Excel, vai conversar com as pessoas, vai ligar, você não vai trazer aquilo que você já tem de curral eleitoral, você vai me ajudar a construir o nosso projeto do zero. Que legal. E assim, o
que você atribui esse sucesso que você conseguiu trazer junto com a Indiara e toda a equipe, de ela ser mais votada, assim, numa eleição que foi um momento bem delicado, assim, da política. Acho que não delicado, mas diferente, né? O que você acha que levou a esse resultado? Eu acho que as pessoas, os curitibanos, os brasileiros como todos, estão cansados da política tradicional e viram na Indiara uma pessoa que também está cansada, que também se indigna com muita coisa e que defende pautas claras e sólidas. A Indiara, ela tem consistência no discurso, ela mantém o que ela fala, e foi nesse sentimento da sociedade inteira de renovação que as pessoas não pensaram duas vezes em votar numa pessoa técnica, numa pessoa qualificada, numa pessoa que ao invés de apresentar só o santinho, apresentava o currículo junto com o santinho. Então, claro, é uma soma de fatores, né? Ela é uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa que trabalha muito. Então, todo o trabalho feito ao longo da campanha gerou esse resultado, mas, como eu falei, ela não faria nada sozinha. Então, soma isso o fator de que toda a sociedade já está cansada da política. As pessoas não gostam mais de falar sobre política. Quando eu falo que eu trabalho com política, para algumas pessoas acham que, enfim, eu trabalho com bandido, coisas assim, mas não. Eu acredito numa nova política, assim como a Indiara também acredita numa nova política, e boa parte da sociedade, não é à toa que ela recebeu a maior quantia de votos da maior capital do sul do Brasil. E isso é muito significativo, e é isso que eu sei, e me faz ter certeza que é só um primeiro passo. A gente vai conseguir mudar muita coisa ainda, só que com muito esforço, né, lutando contra grandes máquinas, contra pessoas com muito dinheiro, e caráteres não tão bons assim, mas a gente vai conseguir chegar lá. Eu sou uma pessoa muito otimista também, eu acredito no futuro do nosso país. Legal. E, assim, acho que seria legal a gente ver, assim, como que está sendo a diferença da campanha, chefiar a campanha, para uma pré-campanha agora, você buscando essa candidatura. Uma peça central agora, saindo da sombra. É bem desafiador, assim, porque eu sempre trabalhei na política, mas sempre nos bastidores, assim, ajudando uma pessoa, primeiro o Carlos, depois a Indiara, ajudando a criar um nome, sendo a outra pessoa a pessoa que dá a cara, outra pessoa que ela é criticada, outra pessoa que, enfim, também é elogiada, também recebe as partes positivas, mas as partes negativas são muito grandes. E eu me questionei muito se eu queria realmente essa exposição, se eu queria essa pessoa que vou levar pedrada de tudo quanto é lado. E já tomo pedrada, assim, já passei por situações muito difíceis e eu sei que vai ser cada vez pior. Então isso, por um lado, é muito desafiador, né? Porque agora o meu projeto sou eu, é o meu nome, o meu Instagram não é mais um Instagram pessoal de amigos, é um Instagram público, é um Instagram político. Então isso é um pouco assustador, mas por outro lado eu penso, se não for eu, vai ser quem? Se não sou eu que estou lutando e trabalhando pela melhoria do meu país, quem que vai fazer isso no meu lugar? Então, apesar de eu não ser uma pessoa tão exposta, assim, nunca fui tão aquela pessoa que gosta de se expor e tudo mais, eu aceitei esse desafio e quis agora ser eu, sim, a pessoa que vou dar o meu nome, vou, enfim, falar, vou criticar, vou apontar dedo para representar pessoas que concordam comigo, para que mais pessoas, inclusive pessoas que hoje trabalham comigo, pessoas que querem se envolver, se inspirem e sejam essas pessoas, porque a política não é um lugar de ídolos, lugar de pessoas famosas. A política é um lugar de pessoas como nós. Então eu, uma pessoa comum, enfim, minha mãe é professora, meu pai é advogado, eu nunca tive parentesco na política. É ali o meu lugar. A política é para pessoas como eu, pessoas como vocês. Então é diferente, né? É um desafio bem diferente e para mim tá bem puxado também, porque eu ainda tô no gabinete, então tô numa correria, assim, do dia a dia de ter que lidar com o gabinete, com a minha pré-campanha, mas já tô me preparando também para focar só na minha pré-campanha, sair do gabinete e conseguir aí, se tudo der certo, fazer mais uma campanha vitoriosa aí, que a gente traga mais representantes do Novo no estado do Paraná e no Brasil. Nós vamos. Com certeza. O papo tá muito bom, né? Maravilhoso, como sempre. Mas a gente tem que encaminhar pro final esse nosso episódio e nós temos o tradicional Pinga-fogo, ping-pong, bate-bola, jogo rápido. do TritaCast. Então, qual que é a ideia? A gente vai falar aqui, fazer uma pergunta e você responde com aquilo que vier na tua cabeça, com uma, duas palavras, assim. Uma, duas palavras. Isso. Dando colher de chá pode ser 3, né? 3, ok. No máximo. Mas daí a gente é isso para conhecer mais, não somente essa questão da política, mas outras áreas que você gosta ou que você tem interesse. Quer começar? Vamos lá? Um livro que te marcou. Livro O Banqueiro dos Pobres, do Yunus. Posso falar mais? É isso. Vamos falar pro próximo, a gente tá com um Tá bom. tempinho curtinho aqui. Um time. Poxa. Alguém que te inspira na política. A Indiara. Alguém que te inspira na vida. Minha mãe. Uma comida. Churrasco. Um hobby.
Gosto de andar a cavalo. Um filme. Bastardos Inglórios. Agora acho que Fechamos. fechamos, né? Já conhecendo um pouquinho Batendo- mais sobre... Caçadores de autoritários, vamos Eu fechar. sabia que o hobby era andar a cavalo, né? Zé, O lado de 4 barras. né? É, tô de 4 barras. Mas então foi muito bom esse Muito. papo, Anne. Muito obrigado aqui por vir no 30Cast, por apoiar também, né? Desde no início desse projeto. Foram várias etapas pra gente poder chegar aqui nesse episódio. Mas a gente agradece muito a tua presença, o papo e a gente poder conhecer mais sobre você. sempre um prazer escutar. Você que está sempre em várias frentes do liberalismo aqui no estado. É sempre um prazer estar compartilhando agora os microfones. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e contem comigo aí para divulgar cada vez mais o projeto, que a gente consiga trazer mais pessoas para a política para renovar de fato. Com certeza. Qual que é tuas redes sociais para o pessoal poder seguir você? No Instagram é anidias.pr, acho que em todas as redes sociais a gente tá com o mesmo arroba, anidias.pr, me sigam, curtam os meus vídeos, deixem sugestões, mandem mensagem inbox, se quiser ajudar também na pré-campanha, manda uma mensagem inbox que a gente está precisando de mais gente boa, qualificada para trabalhar com a gente e renovar a política de fato. E compre as camisetas. Comprem, tô vendendo camisetas também, comprem, que é importante também a parte do financiamento. Não existe almoço grátis, Não né? existe. Muito grátis. Não existe Meu amigo, obrigado Muito pela obrigado. parceria, por mais esse episódio. E vocês, eu convido vocês a ficarem atentos lá nas nossas redes sociais, que sempre vamos ter novidades, os novos episódios. E a gente conta com vocês lá para sempre estarem atentos em tudo que a gente postar, curtindo, compartilhando e passando para todo mundo para entender o que é o novo na prática, como a Anne nos trouxe aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Até a próxima.